A economia é uma questão complexa, tem uma série de variáveis que ninguém em janeiro vai saber o que possa ocorrer durante o ano. Mas deixando essa introdução de lado, André, perfeito. Olhando esses dados, eu citei alguns de forma muito simples, deve ter outros. Essa visão mais geral da macroeconomia brasileira significa que o ano de 2026 vai ser um ano difícil para a economia, porque nós temos eleições em outubro, tem Copa do Mundo, que também, de certa forma, vai haver uma certa paralisia do país, né, durante um certo período, por causa, especialmente quando você tem, e a cada 4 anos nós temos isso, Copa do Mundo, o Brasil jogou todas as Copas desde 1930 e é impossível não se classificar agora com 48 seleções, e temos sempre eleições em outubro, tal qual determina a Constituição. Como que você vê o que pode ser esse ano com esses dados macroeconômicos? Bem, primeira coisa, obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez com o Márcio, Manfred, sempre um prazer aqui. Você estava falando no início das projeções dos economistas, né? Me lembrei uma frase que até não tem nada a ver com a economia, mas faz sentido. Olha aqui, falando dos dramaturgos, dos novelistas, né? O problema de você escrever ficção é que ela precisa fazer sentido. A realidade não precisa fazer sentido. Então, isso para dizer que a gente está numa situação onde, eventualmente, vai ter elementos que vão sair completamente de qualquer discurso ou fala bem educadamente. Então, eu vou falar um monte de coisa para vocês aqui agora que, muito provavelmente, não vai se cumprir. Bem, primeira coisa, falando do estado geral da economia brasileira. Como você bem apresentou, os dados não são exatamente ruins, né? Estamos com desemprego no menor patamar da série histórica, a massa salarial num patamar também maior, em termos reais, a maior da série histórica. Estamos com uma inflação que, tudo bem, ela está dentro da meta, mas vamos combinar que está no sótão, né? Não está no teto, mas está lá, batendo ali em cima. O que, sem dúvida nenhuma, conspira aí ainda em cuidados pelo Banco Central, que vai ter a taxa de juros elevado. Então, a gente está num momento, eu acho, que ele é complicado na seguinte dinâmica. A notícia ruim é que está bom. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o fato do desemprego estar baixo fez que o salário médio real subisse, a massa salarial subisse. Isso subindo é bom, aumentou a demanda. Mas na hora que aumenta a demanda, se gera uma pressão a curto prazo por uma série de recursos, que fica uma discussão no mercado que é meio quixotesca, mas faz sentido em alguma medida, mas que gera contradições com o governo. Então, só para colocar a discussão, se você é o ministro da Fazenda hoje, se você é o Haddad, você vai falar, poxa, tem um problema fiscal no Brasil? Vamos ser franco, né? Nosso déficit primário é menor do que a média dos emergentes, do que outros, né? E é até verdade, né? Se você olhar em relação aos outros, até tem essa perspectiva. Mas no caso do Brasil, como o consumo das famílias subiu muito forte, necessitaria, na minha opinião, um controle maior da parte fiscal, ou seja, do gasto do governo, para abrir espaço para outras coisas. E administrar essas tensões é difícil. Agora, a situação atual corrente está boa. Eu acho que, dado que o Banco Central deve cortar a taxa de juros, eu não sei a opinião dos colegas aqui, mas tudo indica que sim, né? Que deve cortar a taxa de juros. Isso tudo conspira aí para uma demanda ainda aquecida com uma perspectiva de juro mais baixo. Se é verdade que o empresário quer demanda e juro um pouco mais baixo, talvez ainda dê um ano. Sem contar a parte externa, que a gente vai falar bastante ainda no nosso programa de hoje, né? Márcio, Rolando, essa história, nós estamos no paraíso, no inferno ou no purgatório na economia brasileira? Eu acho que a gente está meio que no purgatório, a gente está um pé no paraíso, como o André falou muito bem, mercado de trabalho muito bom, né? Muito dinâmico. A economia até cresceu bastante nos últimos anos, né? 3 e pouco por cento. Passando por esse processo de acomodação agora, um pouco mais, entre outras questões, mas tem aí o chamado inferno nessa história. O inferno é a questão fiscal e a incerteza colocada sobre a economia brasileira do que fazer com isso ao longo de um debate eleitoral que a gente sabe muito polarizado no Brasil e que acaba indo para um campo muito populista. Então, hoje, eu diria que o ponto de atenção para 2026 é a questão fiscal brasileira. A economia brasileira está se acomodando como deveria ser, como ela precisava acomodar, até porque a inflação estava fora do teto, né? Fora do sótão, né? Como diz o André. A inflação estava fora do sótão, precisava acomodar. O Banco Central deu um choque muito significativo de juros, em torno de 10% para 15% de taxa Selic de aumento. Implicou em um aumento de juros real muito relevante. A gente está operando com juro real PCA mais 9 para 10 e por aí vai, na média, né, dos últimos tempos.
Mas a gente está sem saber o que fazer com a questão fiscal para 2027. Por quê? A gente não tem uma regra fiscal consistente, sólida no Brasil. O Brasil está navegando sem regra fiscal. Isso é muito sério. A dívida pública brasileira batendo 80% no conceito do Banco Central, uma dívida de curto prazo, e essa dificuldade que o Brasil tem de gerar superávit primário, isso me preocupa muito, vai jogar tensão e muita volatilidade neste ano.